Brasil é o quarto país que mais produz lixo plástico no mundo. Os dados são de um levantamento feito pela organização internacional WWF, que atua na área ambiental. Resíduos e outros materiais, como plástico, podem trazer graves prejuízos à vida marinha. Em Balneário Camboriú, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei que proíbe o uso e distribuição de canudos plásticos nos bares e restaurantes. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha nessa edição do programa é a acadêmica de jornalismo, Giovana de Assis. Oi, Giovana. Oi, Lisa. E boa tarde para você, ouvinte, que acompanha o Viva Voz. Lembrando que você pode participar do programa através do Instagram e do Twitter, no @VivaVozUnivale, e acompanhar a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Bom, para conversar sobre este assunto, nós temos dois convidados aqui no programa de hoje. O vereador Ademar Bola Pereira, de Balneário Camboriú, autor da lei que proíbe o uso de canudos em Balneário Camboriú. Obrigada pela presença, vereador. Obrigado a você, Lisa, né, pelo convite, né? A Giovana também. Estamos aí prontos para debatermos esse assunto. Também convidamos o professor Rodrigo Cordeiro Mazzoleni, que é docente nos cursos de Engenharia de Produção e também de Oceanografia aqui na Univale. Obrigada, professor, pela presença. Eu que agradeço, professora. Muito honrado sempre poder colaborar com o pessoal aqui da rádio, né, com vocês agora também. Giovana também, muito obrigado. Tá, toda a equipe de produção e vamos discutir. Bom, a gente quer começar falando sobre essa lei, né? Que é a novidade, porque o lixo na praia, no mar, infelizmente, não é novidade, né? Mas, vereador, como é que está sendo a aceitação desta lei, então, que proíbe o uso de canudos plásticos lá em Balneário? Você, assim, primeiro fazer um resgatezinho da lei. Claro. Porque, assim, as pessoas, elas têm dificuldade em cumprir leis e preservar o meio ambiente. Tem muita dificuldade, e isso deve ter sido no estado natural, né? E aí também na industrialização. A gente vê que 350 anos atrás começou a industrialização, estava forte, as pessoas saem do seu estado natural, saem do campo, vão para as cidades, começam a gerar problemas, e com os problemas começou a produção de tudo que é econômico e principalmente a comida. Como alimentar uma grande quantidade de pessoas, acondicionar. E o ser humano foi indo até que descobriu o petróleo e, através dele, o plástico, né? E do plástico começou a produzir de tudo. Mesmo sabendo que precisa dar um destino adequado, através de estudos científicos e tal, o ser humano precisa, o plástico precisa de um destino adequado. O ser humano não se importa com isso. Nós estamos no momento de que nós passamos aí, acabamos um verão, né, que já terminou no dia 21 de março, começou o outono, mas o verão foi um verão de muitas enxurradas no Brasil inteiro, do norte a sul, e a gente viu rios e rios com montanhas de plástico, né, de PET e tal. Então, o ser humano não lida bem com o meio ambiente, não sabe, não dá o valor. Ele discute bastante a preservação do meio ambiente, mas não dá o valor necessário, né, preciso. Então, nós temos em Balneário Camboriú uma pequena parcela, 10% a 15%, que tem se manifestado de que é mais uma lei inócua, uma lei desnecessária, que é besteira e é uma coisa tão pequena, e a gente sabe que não é. Então, na questão de aceitação da lei, eu posso dizer que entre 80% e 85% é favorável. Tudo que é novo gera, né, uma certa polêmica no início, né? Sim. E, além dos canudos, o projeto prevê que guardanapos e palitos de dente fornecidos pelos estabelecimentos estejam embalados em material biodegradável ou reciclável. Qual o prazo os bares e restaurantes vão ter para se adequar à nova lei? Tá. A nova lei, ela foi feita já pensando no Rio de Janeiro, São Paulo e várias outras cidades do Brasil, né, que vem seguindo uma orientação da ONU de banir o canudinho de plástico da vida humana, né, do planeta. Eles vão banir todo o plástico, mas o primeiro escolhido é o canudinho. Então, mas acontece o seguinte, hoje a gente vê muito palitinho de dente em embalagem plástica, guardanapo, embalagem plástica. A gente aproveitou para, em Balneário Camboriú, dar um fim nisso também. Tá certo. A gente acha que não adianta tu eliminar o canudinho, porque é pequeno, porque ele não passa na máquina de reciclagem, ele cai antes de chegar na reciclagem, ele se perde pelo caminho. Muitas pessoas consomem o canudinho em 10 minutos, depois não precisam mais dele.
aquele plásticozinho que vem o canudinho, o plástico que vem o palito, o plástico que vem o guardanapo. Verdade. Então, se são os pequenos, vamos incluir esses pequenos também. Mas tem prazo? A lei já está em vigor? Sim. Já está funcionando? A pergunta do prazo é 180 dias. A partir do momento que ela foi sancionada. O prefeito Certo. já sancionou e publicou. Agora, nesses 180 dias, o prefeito, a prefeitura, o governo municipal tem o quê? Ele tem o prazo para fazer a campanha, né, de conscientização, de existência da lei, e também tem o prazo de fazer um decreto regulamentando as secretarias. Como cada secretaria vai lidar com esse assunto? Porque envolve a vigilância sanitária, envolve a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria da Fazenda, e envolve também a fiscalização em geral do Código de Postura de Balneário Camboriú. Né? Perfeito. Vamos conversar um pouquinho com o professor Rodrigo. Professor, quais são os impactos, então, né? Não só do plástico, que a gente está falando especificamente dos canudos, mas quais são os impactos dos canudos e outros objetos plásticos na vida marinha? Bom, professor, olha só. O plástico, de maneira geral, né, ele surgiu no meio industrial e no meio humano como sendo uma grande revolução para se utilizar em basicamente qualquer coisa, até por uma questão sanitária também. Ele é mais fácil de limpar, menos contaminação. Porém, quando ele surgiu, não se tinha trabalhos, não se tinham pesquisas, né, para se detectar quais são os possíveis problemas que ele poderia causar ao longo do seu ciclo de vida. Nós chamamos isso de análise de ciclo de vida, né, quando a gente estuda um produto desde o início, da extração da matéria-prima, até o momento que ele é descartado, ele retorna para o meio de produção. Na vida marinha em si, a característica dele, assim, ele é consumido. Tá? Talvez uma das piores coisas do plástico, ele é consumido pelos organismos. Então, tem aquele famoso vídeo da tartaruga com canudo de plástico enfiado nas vias aéreas, né? Aquilo lá foi que causou, assim, mundialmente, foi o primeiro momento onde as pessoas pararam e começaram a ver o plástico como realmente um vilão. Verdade. Né? Então, o que acontece? Nós temos hoje 2 grandes problemas ambientais sendo discutidos no mundo. O primeiro são as mudanças climáticas, que já existe um painel internacional a nível de ONU para discussão, tem vários documentos. E o segundo que está surgindo agora, né, do ano passado, ano retrasado para cá, e vai vir com força, é a questão do plástico. Né? Qual, inclusive, eu parabenizo o vereador pela lei. Né? Outras cidades litorâneas também fazem a mesma coisa, outras cidades interiores também. Mas está se promovendo a discussão, né, que é o grande motivo do nosso encontro aqui hoje. E isso é importante. O plástico, dependendo do plástico, ele leva de 200, 300, 400, até 500 anos para ser degradado em sua totalidade. E o pior de tudo, essa degradação ela não é total. Porque ele vai se fracionando, ele vai se quebrando, e aí surge um outro problema, que é o que nós temos hoje, que é o microplástico. Né? Que aqueles fragmentos de plástico são pequenos, tem menos de 1 milímetro às vezes. E isso é perigoso, porque o microplástico hoje ele já existe em todo lugar, inclusive dentro de nós. Olha só. Está no nosso estômago, está no nosso pulmão, está na nossa roupa. Né? Nós temos alguns projetos de pesquisa sendo desenvolvidos aqui na universidade com microplástico, e todos eles têm um problema, é a contaminação aérea. Então, para a gente evitar a contaminação do microplástico, inclusive já existe circulando na atmosfera, a gente tem que se cercar de vários cuidados, senão isso contamina e acaba prejudicando as nossas pesquisas. Né? Então, o plástico hoje, ele é um problema ambiental sério, né? Discutido em nível de Organizações das Nações Unidas, como lembrou o vereador, né? E é preocupante porque os dados do WWF, que saíram há 2 semanas atrás, mais ou menos, né? Mostra em torno de 10 milhões de toneladas de plástico por ano só no ambiente marinho, só no mar. Então, a gente não está lembrando aí, por exemplo, a fração que ainda fica em terra. Né? E o mesmo dado acho que fez uma coisa interessante, talvez eu esteja me adiantando, mas só para aproveitar. Não, à vontade. A produção de plástico por ano, por habitante, é de 53 quilos. 53 quilos não parece ser muita coisa, mas a gente tem que lembrar que a maior parte desse plástico é uma fração leve, então o volume que ele ocupa é gigantesco. Né? 53 quilos de sacolinha plástica, aquela transparente, é uma caçamba quase cheia. Então, o volume dele, não o peso, né, que é preocupante. Claro. E o problema é que, assim, à medida que ele vai sendo degradado, ele vai levar 500 anos, mas ele vai sendo fracionado. E esse fracionamento gera um outro problema, que é o microplástico. Aliás, pegando só carona nessa sua última abordagem, essa mesma pesquisa do WWF também afirma que aproximadamente metade dos produtos plásticos que poluem o mundo hoje foi criada nos anos 2000. Exato. Olha isso. Exato. Porque na década inicial do nosso século, do século XXI, né, nós tínhamos um problema, porque apesar de as questões de reciclagem, de reuso desses materiais já serem muito discutidas
questão mundial, pelo menos no Brasil, a gente não via muito isso, né? Tanto que esse mesmo estudo cita, por exemplo, que o Brasil está em último colocado em questões de reciclagem. Olha. Reciclagem e reuso do plástico é uma coisa importante, né? Então, assim, é um elemento, tá, que hoje ele é muito utilizado. Apesar de algumas pessoas disserem que o contrário, mas eu particularmente acredito que a nossa vida pode existir sim sem o plástico, né? Porque, como lembrou o vereador, há 200 anos atrás nós não tínhamos essa quantidade de plástico absurda que a gente tem hoje. Verdade. Né? E eu lembro quando eu era criança, né, vou fazer meus 44 anos agora, supermercado era só sacola de papel, né? E aquilo era uma maravilha. A gente chegava em casa, tudo bem, rasgava, aquela coisa, mas pelo menos quando a gente jogava fora, a gente tinha certeza que aquilo ia para o lixo e aquilo se degradava. Hoje, uma sacolinha plástica acaba sendo comida de tartaruga. Olha só. Né? Comida de golfinho e outros problemas. Vereador, o que motivou seu interesse pela proibição do uso de canudos em Balneário Camboriú? Olha, assim, honestamente, foi o vídeo da tartaruga. Olha só. Comoveu mesmo, quando né? chegou para mim o vídeo da tartaruga, chegou para nós, no nosso gabinete, aí a gente sentiu na pele, né, no emocional, porque quando você vê qualquer ser vivo sangrando, chorando, que a tartaruga está sangrando, chorando e eles estão tentando ajudá-la, né? Então, aquilo ali foi chocante. E o que a gente fez, como foi citado aqui, o vereador está fazendo, como estão fazendo em outras cidades, nós tivemos uma preocupação no nosso gabinete diferente. Em todas as outras leis que vocês vão encontrar sobre o canudinho, obriga o uso do canudinho de papel. A nossa não. A nossa proíbe o canudinho de plástico. Então, quer dizer, nós damos alternativas para que as pessoas possam produzir o que quiser. Daí a gente já descobriu canudinho de arroz, de trigo, de bambu, de inox, de alumínio, de ferro, de madeira. A gente já fazendo canudinho de madeira. Sabe, são coisas assim que... E vão lá levar. Eles levam para a gente no gabinete. O que apareceu de gente dando os parabéns que estão... são aqueles, como é que diz, os anjos bons e visíveis no meio da sociedade, né? Falando de canudinho, é uma coisa de louco. E tem mais uma, a pergunta também, e daí ao ver a tartaruga sangrando, chorando, sofrendo, a gente parece que sofre junto, você vai ler e diz assim, ó, o canudinho se fragmenta, como diz o professor, menos de 1 milímetro, imita o plâncton, que é o alimento número 1 das águas, né, dos oceanos, e todos os alimentos marinhos praticamente se alimentam de plâncton, e ao invés de estar comendo, né, está se alimentando, está se envenenando, está morrendo. Nós respiramos no ar ainda uma pequena quantidade de microplástico, mas na água a quantidade mais próxima, acho que até 200 quilômetros da costa, né, é uma coisa gigante, enorme, muito, muito grande. E, assim, os estudos que mostram, que o professor deve ensinar lá também para os seus alunos, é que 80% da população marinha corre risco de extinção em até 200 anos. Em 80% pode desaparecer em até 200 anos, que eu já li sobre isso em alguma das minhas pesquisas, se nada for feito. Por isso que a ONU tomou essa atitude de banir o plástico. Gente, a gente precisa fazer um intervalinho, mas já voltamos a conversar sobre os impactos do plástico no meio ambiente. Estamos de volta com o programa Viva Voz aqui na Univale FM. Hoje o tema é Impactos do Plástico no Meio Ambiente. Estamos aqui com o vereador de Balneário Camboriú, Ademar Bola Pereira, e com o professor Rodrigo Cordeiro Mazzoleni, que é docente nos cursos de Engenharia de Produção e Oceanografia. Bom, acho que nesse primeiro bloco do programa a gente traçou um cenário que ficou bem impactante, né, para quem está acompanhando, entender, então, de que forma o plástico está realmente atuando na nossa vida, né? E, assim, diante desse cenário, a própria WWF, que a gente já citou aqui, propôs que houvesse, então, uma abordagem a nível mundial para reconhecer a gravidade desse quadro de poluição. E aí eu pergunto, professor Rodrigo, como é que ficam, né, as indústrias que são grandes poluidoras ou produtoras de plástico, né, pelo menos, e os próprios governos, enfim, as autoridades públicas, como é que se responsabiliza essas esferas pelo que está acontecendo, né?
Olha, professora Lisa, essa é uma pergunta excelente, né? Porque assim, como eu falei anteriormente, no outro bloco, o plástico ele surgiu como sendo assim uma grande promessa, né, para a mudança de vida de todo mundo, né? Hoje a gente encontra plástico em tudo que a gente olhar. Se a gente olhar para o lado, a gente vai encontrar plástico, para o outro na roupa, né, no cabelo e assim vai. O que se observa, né, com essas discussões hoje, nível mundial, é a necessidade de duas coisas. Primeiro, uma mudança cultural, né, uma mudança cultural de pessoas, né, ser humano como si, para diminuir isso. Né? Não precisa, de repente, de uma hora para outra, proibir o plástico, né, diferente do canudinho. Não, a gente não precisa isso, mas que aos poucos as pessoas vão entendendo que o plástico ele é uma alternativa, que ele já não é mais aquela promessa toda que ele era. Esse é um caso, né? O segundo caso é a mudança em empresas, né? Porque também tem uma coisa, por que a empresa produz plástico? Porque ela vende. Então, a partir do momento que a gente começa com uma mudança, eu acredito pelo menos uma mudança a nível cultural com as pessoas, né? A diminuição do consumo de um determinado produto vai forçar as empresas a verem uma alternativa. Elas têm sua responsabilidade? Têm. Elas têm sua responsabilidade social e sua responsabilidade ambiental, né? Disciplina que a gente ministra lá no curso de Engenharia de Produção. E elas têm que estar atentas a isso, né? Ou seja, elas têm que estar atentas que, sim, o que elas produzem, né, com um determinado objetivo, no final do uso, ele causa um problema. E nós já temos vários exemplos que estão começando a funcionar e estão dando certo, né, que a gente chama de logística reversa, ou seja, a empresa produz um determinado produto e lá no final ela tem que recolher esse produto para dar a destinação correta. É o caso das pilhas, das baterias de celular, né? É o caso, por exemplo, dos pneus de automóvel. Né? As empresas produtoras elas têm que dar, afinal, o fim correto, né, para aquele produto gerado. O plástico ele é uma coisa um pouco mais complicada, porque o volume produzido é muito grande. Né? Mas também ele está surgindo, né? Na verdade já surgiu um tempo atrás, mas no Brasil ainda não, mas ele está surgindo também como um mercado secundário, a questão de reciclagem. Né? Então, a reciclagem ela é interessante? Ela é interessante, mas ainda assim ela não consegue, né? Isso existem vários trabalhos, ela não consegue abarcar toda a demanda do lixo produzido plástico. Né? Então, assim, a gente produz muito mais do que a gente consegue reciclar de maneira geral. O Brasil é 1,28%, se não me engano, né? O dado da WWF, ou seja, nós somos o país que menos recicla plástico. Por outro lado, nós somos o país que mais recicla alumínio no mundo. Tem esse segundo lado também, né? Mas a gente não recicla por... O problema não é uma questão ambiental, né? Não é uma questão de conscientização, mas sim porque dá dinheiro. Né? Reciclagem de alumínio dá dinheiro. Alumínio é um material caro. Mas se a gente conseguisse incutir esse tipo de raciocínio, né, e de valor de mercado no plástico, seria uma coisa excelente. Né? As empresas têm responsabilidade? Têm, elas têm. Porque a partir do momento que elas produzem alguma coisa e elas lançam no mercado isso, né, não é assim, eu produzi uma sacolinha plástica, vendi para a rede de supermercado, acabou. Não. Eles têm que pensar nisso. E o que a gente observa em termos de empresas, hoje de indústrias, a cada ano que passa, aumenta a cobrança da sociedade como um todo, né? Seja por meio de uma política pública, seja por meio de movimentação de uma ONG, né? De grupos de pressão, para que a questão plástico ela seja revista, reanalisada e que as empresas elas puxem para si essa responsabilidade. Aqui nessa, eu posso... Sim, à vontade. Quando São Paulo proibiu a sacolinha de plástico, São Paulo foi lá e proibiu. Não pode mais, tal. Foi entrar na justiça, perderam, entrar no Tribunal de Justiça, perderam, acabou no STF. E o STF deu favorável como constitucional a lei. Por que seria inconstitucional? Porque ela estaria interferindo na livre iniciativa, na economia. E daí foi decidido que, na base da proporcionalidade, né, o princípio da proporcionalidade significa o ganho natural é superior ao ganho econômico e desde que você não inviabilize a produção. Quer dizer, você tem algo alternativo que não cause tanto mal à natureza quanto aquilo ali. Então, você vai deixar de ganhar economicamente com a produção do canudinho de plástico, mas a natureza, o que você não vai ter que gastar com a natureza e o prejuízo da natureza vai ser o lucro da natureza vai ser tão grande que é superior a esta perda. Então, por isso que o STF julgou que não há uma invasão ao princípio da liberdade econômica.
E a medida não foi bem aceita em São Paulo nessa época pelos moradores. E voltando ao tema Balneário Camboriú, como é possível fazer com que os moradores se envolvam com esse projeto e contribuir para a preservação do meio ambiente? Olha, eu acho assim, Balneário Camboriú saiu na frente. Balneário Camboriú teve, né? Tem ainda até hoje, mas teve a primeira Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, ela é pioneira no país. Então, Balneário Camboriú, tudo que envolve a natureza neste momento está à flor da pele. Então, saneamento, a falta da água, a possibilidade de escassez de água. Então, tudo. Balneário Camboriú é uma cidade que ela hoje se fiscaliza. Se acontecer qualquer coisa em outra cidade, do Brasil inteiro, que não tem a repercussão que tem em Balneário Camboriú. Então, é muito fácil em Balneário Camboriú você trabalhar. O governo agora, com essas mídias institucionais, divulgando a lei e esclarecendo os motivos pelo qual tem que eliminar o canudo de plástico, eu acredito que o nível dentro de Balneário Camboriú é de aceitação muito bom. Entendi. Você está apostando nesse momento da divulgação aí para que as pessoas... Estou apostando, sim. Estou apostando porque o nosso povo de Balneário Camboriú, ele é diferenciado. Entendi. Né? Todo mundo fala que Balneário Camboriú é atípica. O comportamento dentro de Balneário Camboriú não é o de outras cidades. Uhum. Se uma coisa é um bom exemplo, todo mundo segue. Então, e se a crítica é construtiva, todo mundo faz. Ok. Então, a rede social de Balneário Camboriú nem existia ainda, ela já funcionava. Entendi. Agora, aproveitando aí, falando ainda da lei que proíbe os canudinhos, a lei prevê a multa? Como é que vai ser depois desse prazo de ajuste? Como é que vai funcionar na prática? São 10 UFMs, né? Que são, parece que R$ 304,40, se não foi reajustado ainda, né? Mas eu acho que o reajuste é só anual, e agora me falha a memória, né? Mas é o reajuste anual, sim. Então, são R$ 3.044 para quem deixar de cumprir. Certo. O restaurante, o comércio, a pessoa diz, aí você pode perguntar assim, mas vem cá, se eu vou fazer uma festa de aniversário particular, um casamento, uma atividade qualquer, eu ir a Itajaí, eu ir a Camboriú, Itapema, outra cidade, comprar o canudinho de plástico porque Balneário Camboriú não vende. Aí é uma coisa de consciência, é aquela de fraudar a si mesmo, né? De ser desonesto consigo mesmo. Perfeito. Então, acredito que isso também tem que ter investimento midiático, né? De fazer com que as pessoas se conscientizem também, elas sejam honestas com elas mesmas. Isso é interessante, que puxa para a pessoa a responsabilidade também. Isso. Né? Puxa para a pessoa ser responsável. A própria lei já é educativa, né? Eu acho que a consciência humana, ela tá enxergando que o ser humano está correndo risco. O ser humano está correndo sério risco por maltratar a natureza. Professor, a poluição do plástico afeta a qualidade do ar, do solo e sistemas de fornecimento de água. Qual seria a melhor forma de descarte e quais países são referências na questão do descarte? Olha, a questão de descarte de plástico é uma coisa bem complicada, né? Como eu já tinha comentado antes, descartar plástico por si só não é recomendado, tá? Cada vez mais a gente vê que é muito fácil, né? Você comprar um copo, um canudo, usou, joga fora, não se incomoda, né? Quando surge aquilo. Eu lembro da minha avó, quando surgiu os primeiros pratos de plástico, ela adorou, porque não precisava lavar a louça depois, claro. Simplesmente joga no lixo, né? Agora, opções para descarte, depende, porque depende do plástico, né? São vários tipos de plástico, cada plástico tem uma composição química diferenciada, por isso mesmo eles têm uma vida maior no ambiente ou não, né? Existem aqueles compostos que eles são múltiplos, né? Como a famosa Tetra Pak, a caixinha de leite, que era um pesadelo até um tempo atrás, porque esse era pior ainda, porque ela misturava papel, plástico e metal, né? Eram 3 camadas, uma camada externa de papel, um plástico no meio e o alumínio dentro, né? Que aumentava a vida útil do leite, do iogurte, porém, do ponto de vista ambiental, aquilo é a pior coisa uma das piores coisas que já inventaram. Países de referência a gente tem vários, tá? Geralmente os países europeus, tá? Eu não vou poder citar agora de cabeça a ordem deles, mas tem a questão na Noruega, né? A Alemanha, a Dinamarca, se não me engano, a própria Grã-Bretanha, né? O Japão está bem adiantado nisso, tá? É o líder hoje, né? Em termos de reuso, reciclagem, é o líder, né? Porque lá, como é um estado insular, é uma ilha, pequeno, né?
o território deles é muito menor do que a gente pode imaginar. Aqui no Brasil, eu digo que às vezes a gente ainda é muito abençoado, né, em termos de recursos naturais, porque a gente às vezes não dá bola. A gente não dá bola para o terreno do vizinho, né, para a água que a gente desperdiça, porque existe muita quantidade. Mas esses países já aprenderam isso, né? As alternativas, assim, ó, são várias. Vão depender um pouco do tipo de plástico, né, qual que é o fim que ele tem, o que ele pode ser usado. Às vezes, o plástico, quando ele é reciclado, ele não pode entrar no mesmo material que ele saiu depois, então tem que ter um pouco de diferenciação. E o tal do bioplástico, é possível? É aquele plástico biodegradável? O bioplástico é uma coisa interessante, porque assim, ó, é um material, né, ainda está sendo muito estudado, tem algumas promessas bem interessantes, como, por exemplo, bioplástico à base de aipim, né, macaxeira, os nomes que o pessoal dá aí. Mas já não é mais plástico também, não é mais plástico. Né? Na verdade, ele é um polímero de origem orgânica, que ele tem uma resistência semelhante ao plástico, né? Uma durabilidade muito menor. Por quê? Porque, na verdade, ele é de origem orgânica. Claro. Né? Então, ele se degrada de forma... Coisa. Então, ele, quando se degrada, quando se quebra, em vez de ele originar microplástico, ele vai originar micronutrientes. Então, isso pode ser uma coisa interessante. Bacana. Gente, a gente está indo para o finalzinho. Eu não queria terminar antes de lembrar um caso muito recente, que na produção a gente comentou bastante, que é o caso de uma baleia que recentemente foi encontrada morta com 40 quilos de lixo plástico no estômago. Isso aconteceu na Indonésia. Vocês acompanharam isso? Uma coisa terrível, né? Que eu acho que, já que todos ficaram comovidos com o vídeo da tartaruga, eu acho que a morte dessa baleia, né? Que não conseguiu se hidratar, absorver nada, porque ela estava toda cheia de plástico. Triste, né? Isso é uma coisa, professor, assim, que nós chamamos de falsa repressão. Na verdade, o organismo se alimenta de plástico, achando que está comendo comida, né? Como é o caso da tartaruga, como é o caso, por exemplo, das aves, né? Eles acham que aquilo é alimento, eles entopem o estômago daquilo, né? E o que acontece? Simplesmente, aquilo não é digerido. E também não passa no trato intestinal, não passa no trato estomacal, né? E aquilo, o organismo acaba morrendo por inanição. Imagina. Ou seja, não tem nutriente, ele morre à míngua, como diziam os antigos. Né? Esse problema é sério. Tem o caso das ilhas de plástico, né, que acho que todo mundo já ouviu falar, alguma coisa, que estão nos oceanos. Né? A gente tem alguns núcleos já bem mapeados, bem conhecidos, principalmente no Oceano Pacífico. Aqui no Oceano Atlântico está se mapeando agora, tá? Mas já se sabe que existe uma quantidade determinada, não se sabe ao certo ainda. Tem, inclusive, saiu na Veja semana passada, lá o nosso amigo Alexandre Turra, lá da USP, que está trabalhando nisso. E esse é um problema, porque é um plástico que ele está ali, ele está se degradando, né? E a gente tem que ter um pouquinho de atenção nisso. Professor Rodrigo Cordeiro Mazzoleni, a gente quer agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Muito bacana. Também agradecemos a participação do vereador Ademar Bola Pereira. Últimas palavras, vereador? Eu agradeço mais uma vez, não vou repetir da baleia, mas eu dizer o seguinte, para tirar o petróleo você tem que injetar água, certo? E a água é o grande problema de Balneário Camboriú, na cidade do qual sou vereador. Então, no último dia 22, né, dia da água, eu protocolei na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú a criação da Comissão Parlamentar das Águas, com foco na escassez, na poluição e no saneamento. Então, nós vamos trabalhar com isso a partir de agora. Bacana. 7 vereadores, 1/3 da Câmara assina, e a comissão, então, é criada e nomeada aí os membros para cuidar desse assunto em Balneário Camboriú. Bacana, a gente fica torcendo para que outras cidades também consigam lidar com este problema que é mundial, né? A gente fecha o programa, então, agradecendo mais uma vez nossos 2 entrevistados, dando um tchau geral aí para os nossos ouvintes, né, Giovana? Muito obrigada a todos vocês que ouviram o nosso programa. Só para lembrar vocês que as nossas redes sociais, o Twitter e o Instagram, são @VivaVozUnivale e a página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Tchau, até mais.